Bem-vindo a mais uma entrevista do Carreira Contábil. Hoje nós entrevistaremos Ana Leal e eu vou deixar que ela se apresente, fale da sua formação acadêmica, da sua trajetória profissional. E o objetivo da nossa entrevista hoje é para aqueles estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais da área contábil que desejam ingressar na carreira de auditoria. Eu já fiz alguns vídeos, já falei no podcast também que você tem profissionais que auditoria é um lugar excelente para você ter experiência. Então você pode ingressar na auditoria, você pode ingressar no escritório de contabilidade para ter mais experiência. Você pode estar ouvindo através do nosso podcast, Romana, ou através do YouTube. E eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais. Os contatos, os links de contato estão na descrição do vídeo e na descrição do podcast. Siga a gente nas redes sociais e também eu vou pedir para a Ana deixar aí os contatos dela ao final dessa entrevista. Ana, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o meu convite. Olá, Tatiane, boa tarde. Eu que agradeço, na verdade. Eu acho que realmente hoje você viu aí muitos profissionais, né, tentando entrar na área de auditoria como um sonho, só que muitos não têm realmente um perfil, é uma área bem diferente. Mas, enfim, como você falou, eu sou Ana Leal, eu trabalho em contabilidade e auditoria, consultoria, na verdade, há mais de 24 anos. Mas fala para mim, Ana, primeiro da sua formação acadêmica. Na verdade, assim, sempre lutei muito pelo que eu sempre quis, tá? Mas a minha vida, ela começou na área contábil. Começou ainda no ensino médio. E depois eu fui para a faculdade, tá? Mas na faculdade de contábeis, eu também me apaixonei um pouco pela área jurídica. Meia louca, né? Eu tive que fazer o direito como segunda opção. Depois eu fiz um MBA, na verdade, Direito Societário, mas eu não busquei área tributária. Eu busquei mesmo uma área societária, como eu falei. Enfim, mas a área de contabilidade, não foi uma coisa que começou lá no ensino médio já, né? Já é uma coisa que foi plantada e depois eu me apaixonei muito mais na época da faculdade, ok? Enfim. E aí você, então, a sua graduação é em Ciências Contábeis ou é em Direito? Não, a minha graduação foi em contabilidade como primeira faculdade, depois eu entrei em Direito. Mas ainda no escritório de contabilidade, vamos dizer assim, no início na minha formação na faculdade, eu tive início no escritório de contabilidade, né? Ainda fazendo faculdade. E logo depois, no finalzinho da faculdade, eu fui direcionada para a área de auditoria, nem nos últimos períodos da faculdade. Enfim, e foi uma coisa que começou lá no início e eu fui apenas mudando de empresa, né? E cheguei aonde estou hoje. E qual foi Então você começou no escritório de contabilidade, você ficou quanto tempo no escritório de contabilidade? Na verdade, eu fiquei uns 2 anos no escritório de E contabilidade. aí já ingressou na E logo auditoria? depois, eu fui entrando na auditoria. Surgiu uma possibilidade para começar como trainee no escritório, numa empresa pequena de auditoria. E eu fui chamada, passei pelos testes e entrei. E logo depois eu percebi que era realmente aquilo, ou você realmente ama, né, ou você não consegue ficar. Porque a auditoria, ela é uma coisa realmente bem difícil de você. Às vezes as pessoas falam assim, é bonito o seu auditor, você tá ali com uma roupa, tudo arrumadinho, trabalhando com diretoria, com isso, aquilo, mas enfim, a auditoria você tem que gostar, entendeu? Não é fácil. Eu acho que o primeiro caso para você ser auditor é você ter vontade de crescer. Primeiro, amar contabilidade, né? Se você não amar contabilidade, você nunca vai ser auditor. E ter capacidade crítica, você trabalhar em equipe, você saber que cada dia realmente vai ser diferente do outro, tá? Que a pressão, os prazos, eles serão normais na sua trajetória, né?
E antes de tudo, qualquer coisa é estudar. Estudar todos os dias. Então, se não gosta de Porque você tem estudar, não muita vai ser auditor. responsabilidade. Se não gosta de Se você auditar, não gosta de estudar, achar que contabilidade, auditoria vai ser aquela coisa simples que você vai trabalhar todo dia e ponto, vai voltar para casa, esquece. Não é assim. Você vai ter que dar aula na auditoria, você vai ter que estudar todos os dias. Por que você tem que estudar todos os dias? Porque você tem uma responsabilidade muito grande pela frente. O que você tem pela frente é o mercado, né? São as empresas e, assim, cada uma na sua particularidade, né? Com seus problemas. E pior que, assim, a empresa, ela vê em você o quê? A solução para ela, né? Ela vê em você a capacidade dela de resolver aquele problema naquele momento. Então, se você não tiver realmente, saber que você não pode ser um mais ou menos, você tem que ser o bom, você tem que trabalhar isso, você tem que ter a pressão do cliente com prazo, você tem que ter essa capacidade de trabalhar e nunca esquecer que você não está sozinho. Né? Você tem uma equipe ali junto contigo para poder te ajudar. Agora também aquelas pessoas que já decidiram, né? Tipo, já colocaram a auditoria como meta profissional. Então, se é isso que você quer, se você já estudou, se você já leu, se você já questionou, se você já perguntou, então não desiste. Eu acho que você tem que realmente acreditar na sua capacidade, no seu ideal, estudar mesmo, tá? Eu acho que tem que fazer tudo com muita simplicidade, com amor na profissão, com disciplina, com foco, com direção. Ter certeza daquilo que você quer é muito importante para a sua vida, é importante para todo mundo, né? E eu acho que... E valorizar as pessoas que passam por você. O cliente está ali, está te pedindo ajuda, ele é tão importante quanto você. As pessoas que estão abaixo de você na auditoria, eles também são tão importantes quanto você. Eu acho que você só chega a um patamar, né, vamos dizer, de empresa, porque as pessoas te deram essa oportunidade. E essa oportunidade você também tem que dar para as pessoas quando você já está num cargo acima. É isso que eu penso. e quando você iniciou a carreira na auditoria, era muito diferente dos processos seletivos que tem hoje? Porque hoje, por exemplo, nós temos o número de vagas para trainee, porque geralmente você entra na auditoria como trainee. Então, o número de vagas era maior, você tinha mais chance de entrar na auditoria ou era mais difícil de entrar na auditoria quando você entrou? Como é que era o cenário? Você tinha plano emprego? Você podia escolher, não, se não der certo na auditoria eu vou fazer outra coisa, ou eu vou para outra empresa de auditoria. O cenário da época que você estava para o cenário de hoje mudou muito em relação a entrar, a oportunidade de estar na auditoria, de entrar na auditoria? Eu acredito que o cenário não tenha mudado muito, porque a dificuldade que você tinha na época de passar por um processo seletivo para conseguir entrar numa empresa, esse processo ele continua hoje. O que pode modificar é que, dependendo de empresa para empresa, você tem uns diferenciais para você conseguir entrar, né? Vamos dizer assim. Cada uma tem a sua forma e a sua trajetória naquele processo seletivo. Mas a dificuldade que tinha há um tempo atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu vejo da mesma forma hoje. Né? As empresas ela cada vez mais, inclusive, elas dificultam esse processo para saber se realmente aquele profissional ele tem condições de atuar como auditor ou se ele vai ser apenas mais um passando pela empresa. Que vai pegar experiência e vai embora ou nem vai aguentar a pressão, né? Com certeza, que acontece normalmente no mercado. As pessoas entram e saem com uma velocidade muito grande. E quando você... Ou amo ou odeio, né? Mas quando estava na faculdade, você já atuava na área contábil ou você foi durante a faculdade é que teve oportunidade de emprego na área contábil? Eu entrei na contabilidade, se eu não me engano, no quinto ou sexto período, já no finalzinho da faculdade, porque você começa a fazer aqueles estágios, né, os estágios Florence, enfim, passei por outras áreas, né? Não trabalhei até no estágio de Banco do Brasil, outras coisas que não tinham nada muito a ver com a área contábil, e até que surgiu uma vaga no escritório de contabilidade, uma coisa que eu sempre quis, né? E é nesse momento, logo depois, né, o próprio professor de faculdade, ele me convidou para trabalhar numa empresa de auditoria.
e foi onde eu tive essa oportunidade de começar no ramo de auditoria. E depois que eu entrei, eu percebi a diferença que era de você trabalhar naquela rotina contábil, do escritório de contabilidade, que vira uma rotina, que você vai, começa, você pega a empresa, você faz o débito, faz o crédito, você faz as razões. E o que é auditoria? Que você vê a análise da contabilidade como um todo. Você tem que analisar a coisa de forma mais objetiva. E isso é um desafio, na verdade, né, hoje no mercado atual. Então, o escritório de contabilidade ele tem uma rotina diferente da auditoria, mas ter trabalhado no escritório de contabilidade te auxiliou quando você ingressou na auditoria? Porque eu acredito que alguns entraram na auditoria sem experiência nenhuma. Quem já tinha uma experiência de escritório tinha alguma vantagem ou não? Se sobressaía Sim, ou não? sim. Normalmente, se você tiver a oportunidade de passar para um escritório de contabilidade primeiro, passar um tempo no escritório de contabilidade, aprender a contabilidade na raiz, né, naquela execução, para depois ir para a auditoria, você vai ganhar muito na auditoria. Porque, como eu disse, né, anteriormente, você, quando pegar na auditoria, você tem que fazer a análise daquilo que uma pessoa já executou. E se você não tiver, nunca passei pela contabilidade, vai ser a sua dificuldade ela vai ser muito maior. E os profissionais que eles já passam por contabilidade vão para a auditoria, eles são melhores, vamos dizer assim, eles conseguem, inclusive, passar por categoria dentro da auditoria muito mais rápido, talvez, assim, em relação a conhecimento, a crítica, a análise contábil, do que aquele que nunca passou pela contabilidade antes. Ele vai ter muito mais dificuldade. Ah, então, apesar do escritório ser bem diferente, ele ajuda aí para quem quer ingressar na auditoria, né? Dá um pouco de esperança em quem está no escritório, quer entrar na auditoria, então você acaba tendo algumas vantagens, né? Você tem uma noção melhor da contabilidade. E, Ana, Porque a auditoria, na verdade, ela é uma continuidade, né? Vamos dizer assim. Né? A empresa, ela fez a contabilidade, ela está ali para você estar ali como uma pessoa de auditor para tentar ajudar aquela empresa, né, a tentar ver aquele risco que ela não viu, tentar ver aquele problema que ela não viu no momento em que ela estava executando. Que uma coisa é quando você executa, outra coisa é quando você revisa o trabalho de uma pessoa que foi executado. Então, a visão do auditor, ele surge nesse momento, por quê? Para ajudar as empresas. Então, se você já passou por história de contabilidade, com certeza essa base inicial você já teve. E aí vai ser muito mais fácil para você dialogar ou questionar sobre algum assunto, porque você já vivenciou. Quando você vivencia, fica muito mais fácil. Entendeu? Então, a auditoria é uma continuidade, sim. Né? E se você não tiver uma base contábil boa, você não vai conseguir ser um bom auditor. entendi. E qual é a sua atuação hoje, Ana? Você trabalhando no escritório de contabilidade, depois trabalhou aí mais de 20 anos em auditoria, e hoje qual é a sua atuação? Hoje eu estou como gerente sênior de uma empresa de auditoria, que é a Crow Macro Auditores, no Rio de Janeiro. E, assim, hoje a empresa ela me convidou para levantar o escritório no Rio, na verdade. Então, eu estou gerenciando esse escritório como responsável técnica do escritório, tá? E é um desafio, mas um desafio muito motivador, que é um objetivo que eu sempre tive de vida, de alcançar, e eu estou tendo essa oportunidade hoje. Então, atualmente você está como responsável técnica de uma empresa de auditoria no Rio de Janeiro. E se você, que dica você daria para você mesma se você pudesse voltar no início da sua carreira de auditora? Porque hoje você está numa posição muito diferente, né? Você começou no escritório de contabilidade, você foi para auditoria, 20 anos de auditoria e hoje é responsável técnica por uma empresa. Então, eu acho que é o auge da carreira da carreira de auditor, né? Você ser sócio, você ser responsável técnico, você conseguiu desenvolver uma carreira dentro da auditoria. Mas a gente está falando no podcast, no YouTube, com quem vai ingressar ainda na carreira. E você tem uma trajetória de mais de 20 anos. É uma profissional experiente, respeitada no mercado, é responsável técnica, você já está num outro patamar hoje. Então, se você pudesse olhar para quando você ingressou na carreira de auditoria, que dicas você daria para você mesmo, ou que dicas você daria para quem quer ingressar agora, já que você tem essa experiência, né,
Você já tem toda uma trajetória aí dentro da auditoria? Eu acho assim, no primeiro momento, é traçar realmente o que você quer, tá? Por mais difícil que seja isso, mas criar um foco, né? Eu acho que se eu tivesse que voltar ou mesmo analisar a minha vida, toda essa minha vida profissional, eu faria a mesma coisa. É até difícil falar isso, mas você vai errar. Você vai fazer escolhas erradas? Sim. Mas essas escolhas erradas, elas são importantes, porque ela te cria um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento pessoal. O errar é normal, é o do ser humano, tá? Mas o importante é você acreditar naquilo. É você ir, é você focar no teu objetivo, é você correr atrás dele, é estudar para isso e ver quais as formas que você possui para você chegar nele, tá? Como alguns falam, né, às vezes, você pode dar um passo atrás, mas você dá dois à frente. Então, traça seu objetivo, vê o que você realmente deseja. Ah, mas é muito difícil na vida inicial de um processo de vida, né? Sim, é difícil, mas se você começa a conversar com as pessoas, se você começa a analisar a situação, se você começa até a perceber como você estaria, como você estaria atuando dentro daquele processo, no teu eu pessoal, isso não se torna tão difícil assim. Porque você começa a perceber como cada um faz aquilo, né? Escolhas são difíceis, sim, são difíceis, mas elas são importantes na sua vida. Sem escolhas você realmente não vai chegar a lugar nenhum. Então não é tentar atirar para todo lado, né? É de fato ter um plano e desenvolver esse plano, focar em relação à auditoria. Não, é isso que eu quero ingressar na auditoria, eu quero ter experiência. E aí é participar de processo seletivo, vai ouvir não e não vai desistir. Muito. E aí você vai aprender com os processos seletivos. Sim, sim. E aquilo, né? As pessoas, elas às vezes elas fazem o primeiro processo, elas fazem o segundo processo, depois desistem. Entendeu? Eu acho que não vai ser no primeiro, não vai ser no segundo, mas pode ser no terceiro, pode ser no quarto. Mas se é aquilo que você quer, você vai conseguir. E eu foco, você vai, como você mesmo falou, você vai aprendendo a cada processo, você vai percebendo onde você errou, né? E vai pedindo, peça o feedback para as pessoas, peça onde foi que você errou, o que você pode melhorar. Por mais que às vezes esse feedback pode ser o pior do que você não imaginava, mas esse feedback ele é importante para o seu crescimento profissional. E como é que é? A gente falou aí das dicas de para quem quer entrar, mas antes da pessoa se candidatar, qual é a rotina do auditor? Me diz como é que é, porque o pessoal acha assim, eu sou auditor, os meninos usam terno e as meninas de roupa social, e auditor ganha bem, e tem um nome bonito, mas vamos falar da rotina, vamos falar da realidade, como é que é a vida do auditor? Porque aí quem entrar, Ana, entra consciente, entendeu? Entra consciente, porque pelo menos a gente aqui na entrevista, a gente falou, é bacana, é legal, mas é isso aqui, quer entrar, entra consciente na carreira de auditoria. Assim, eu acho que hoje, a nossa rotina, principalmente para pessoas que estão entrando na auditoria, a primeira coisa é saber que você vai ver auditor contabilidade o dia todo, né? Então, a primeira coisa é realmente gostar do que você está fazendo. A outra coisa é subordinação. Você tem que saber que você vai ser uma pessoa que vai levar ordem, que você vai ter momentos em que você vai ser obrigada a fazer trabalhos em horas além do que você já está acostumado àquela hora certinha de comercial, você vai ultrapassar essa hora. Você vai ter que viajar, você vai ter que ir alguns finais de semana realmente trabalhar, você vai ter que saber falar com o cliente, você vai ter que saber ter subordinação, então não é fácil. Trabalhar em equipe. Você vai ter que estudar, trabalhar em equipe, então você vai ter que ter certas coisas que você vai ter que aceitar, né? Vamos dizer assim. Você vai para o cliente, você vai fazer reunião, você vai ter que hoje estar no cliente na parte da manhã, na parte da tarde está em outro lugar. Você não tem um lugar fixo. E tem pessoas que não gostam disso. Tem pessoas que querem ter a sua mesa, ter o seu espaçozinho, quer tentar acordar de manhã, ir para aquele lugar e depois sair já para voltar para casa naquele mesmo lugar. Isso não existe. A auditoria não tem rotina.
a auditoria, cada cliente é um mundo, entendeu? Então hoje você vai estar num cliente de financeiro, amanhã você vai estar na indústria, você vai estar no comércio, então você vai ter que saber lidar com pessoas diferentes, né, com formas diferentes, com condições diferentes. Hoje você está em Minas, amanhã você está no Rio, depois você está, claro, não necessariamente na mesma velocidade, mas assim, em lugares distintos, né? E hoje, por exemplo, você hoje, até mesmo no meu caso, ou no futuro, você vai começar a fazer proposta, você vai começar a fazer relatório, você vai começar a ter contato com o cliente. Então, a auditoria é uma rotina de auditor, né? Como a empresa, você tem rotinas a seguir, você também tem rotinas a serem executadas durante a profissão, na profissão de auditor como em todo. Então, na verdade, a gente tem um perfil aí do auditor. Se você quer uma rotina, se você quer tudo no mesmo horário, no mesmo local, isso não é o perfil do auditor. Não se candidate a um processo seletivo de auditoria. Até mesmo se você quer voltar todo dia para casa no mesmo horário, se você quer fazer a sua academia no mesmo horário, se você quer estudar, quer que a sua faculdade termine em 4 anos, não faça auditoria. Porque você tem, ou você é auditor, não assim, né? Porque muita gente consegue, a gente está mudando muito isso, o perfil do auditor, das empresas de auditoria estão sendo modificadas a cada ano, a gente está tendo uma condição hoje de ter mais flexibilidade no profissional. Isso já mudou muito de uns tempos para cá, antigamente era muito mais rígido, mas hoje a gente tem a preocupação de colocar o profissional para estudar, que é a primeira coisa, a coisa mais importante, né? Então, hoje ele vai ter tempo? Vai ter o seu tempo. Talvez ele não consiga assistir todas as aulas, mas ele vai ter esse tempo, sim. Mas olha só, eu quero viajar porque é isso e aquilo. O cliente, ele vai ser mais importante. Então, em alguns momentos, realmente vai ficar difícil. Mas, enfim, eu acho que independente disso tudo, de todo um contexto, é você gostar do que você está fazendo. Acho que isso muda tudo. Entendeu? Eu acho que se você, mas eu tenho que trabalhar no sábado, mas se você gosta daquilo, você vai trabalhar tranquilo. Agora, imagina no momento em que você tenha que executar tarefas fora do seu horário comercial, ou mesmo momentos que você tem aniversário de um filho, ou aniversário de uma mãe, ou algum momento esteja acontecendo alguma coisa que você realmente não possa, e você tenha que trabalhar numa coisa que você ainda não goste. Então, vai ser difícil. Então, isso não vai te direcionar realmente, você não vai conseguir chegar realmente a lugar nenhum. Entendi. E você trabalha hoje, você é responsável técnica pela empresa Kroll. E quais são os desafios enfrentados de você implementar uma marca que cresce globalmente? Eu fiz algumas pesquisas, né, antes da entrevista. É uma das marcas que mais crescem de empresa de auditoria. Você está fazendo essa implementação há quanto tempo aqui no Rio de Janeiro? E agora a gente tem uma pandemia acontecendo. Quais são os desafios de você... Se você... Tá. Quais são... Corta aí rapidinho, que eu vou ter que sair daqui. Tá. Vamos lá. Então você está implantando, qual é o desafio que você tem? Hoje você é responsável técnica da Kroll Macro Auditores no Rio de Janeiro. E quais são os desafios de você ser responsável técnica? Há quanto tempo você está implementando essa empresa de auditoria que cresce globalmente? Eu fiz algumas pesquisas já antes da entrevista, claro, fiz o dever de casa, né? Qual é o desafio que você tem em pleno Rio de Janeiro, no meio de uma pandemia, está implementando uma empresa de auditoria? Assim, eu acho que a coisa mais importante, né, nisso tudo é que eu amo o que eu faço, né? E, bem, atuar como líder no escritório do Rio, na verdade, é um desafio muito. Tenho certeza que hoje eu estou no lugar certo, sabe? Nada é fácil, mas eu sempre lutei com meus objetivos. Eu fiz escolhas independentes de estatísticas, né? E a Kroll Macro Rio de Janeiro, ela é uma empresa que cresce a cada dia, né? E ao mesmo tempo apoia, reconhece a capacidade de cada profissional com uma meritocracia. A empresa hoje ela é a 8ª maior plataforma de auditoria e consultoria do mundo, e ela hoje é a 2ª maior na China. Então, os desafios nela, eles são normais,
o mercado está aí para todos, mas estamos focando no futuro do cliente. A ideia da empresa hoje é trabalhar para construir algo valioso, algo substancial, algo duradouro. Então, a Grow é formada por profissionais experientes, e com isso fica muito mais fácil de você planejar, de você conduzir os trabalhos de forma a agregar valor no negócio. Como um todo, né, toda empresa, você tem que mitigar os riscos do cliente, você cria um plano de ação para esses clientes, avalia o controle e, o mais importante disso tudo, é assegurar as boas práticas para que os gestores consigam realmente ter uma competitividade no mercado. Porque nesse período em que ocorre uma baixa muito grande, como estamos vivendo, a gente tem que apoiar esse cliente. Então, a nossa diferença da empresa é o quê? É apresentar a fórmula de crescimento num país em que está tendo uma pandemia. Tá? A qualidade do serviço e a confiança que faz toda a diferença. A dificuldade lá vai existir, mas se você focar nisso, se você conseguir realmente ter... Então, Ana, continuando aí, vocês investem então no profissional, vocês têm profissionais experientes e vocês estão preocupados em dar suporte para o cliente no meio de uma situação excepcional, né? Ninguém esperava que isso tudo acontecesse. E vocês têm algum plano assim de suporte para o cliente nesse momento? Algum plano especial de suporte para o cliente nesse momento? Eu acho que o mais importante agora é você conseguir fazer o que você fazia da melhor forma possível. Tá? Algumas pessoas estão se reinventando, né? Vamos ter que nos reinventar. Sim, é um período de adaptação para essas empresas. Então, qual é o caminho? O que a empresa está fazendo? Ela está tentando ajudar esse cliente a se adaptar num novo mercado. Então você trabalha como consultoria? Sim. A importância da empresa da Grow hoje no Rio, como um setor de auditoria, é você não ser só o auditor. É você, de vez em quando, tirar aquele crachá de auditor e colocar o crachá de consultor e carregar o cliente no colo e mostrar para ele qual é o caminho dentro de um setor, dentro de uma pandemia, dentro de uma condição diferente que ele tem hoje. Seja na parte contábil, seja na parte fiscal, seja na parte societária ou na parte operacional, através dos controles. Então, isso que é o mais importante e é o que está dando certo. E nós estamos aí no meio, já estamos fazendo essa gravação, né, em junho de 2020. E qual é a sua expectativa, qual é a expectativa da empresa para o segundo semestre de 2020? E se vocês já estão fazendo algum planejamento para 2021 ou ainda é muito cedo, tem que esperar para ver como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar a questão de geração de emprego, o desenvolvimento o crescimento econômico da empresa, do país, né? Para poder fazer planos para 2021. Como é que está essa questão de expectativa da empresa em relação a isso? Como eu falei, eu acho que agora, o segundo semestre de 2020, ele é um período ainda de adaptação das empresas, né? Porque muita gente ainda está perguntando como que ela vai conseguir fazer a auditoria de 2019. Então, e algumas empresas estão se preparando para fazer a auditoria de 2020. Então, estão naquele momento ainda de adaptação. Muitas tiveram que se reinventar com a pandemia e isso ocorreu o quê? Mudança nos processos, que é um grande desafio para cada um. Tá? Há limitações, tanto administrativas, dificuldade de gestão, descontrole tanto contábil e financeiro, isso vai ocorrer. E é onde nós entramos, lado a lado com o mercado. Porque ajudando essas empresas, acho que você tem que criar um plano de ação efetivo, que é, com o tempo, avaliar o controle, avaliar a sua saúde financeira, tá? Realizar principalmente uma auditoria. Mas a auditoria não há necessidade para mim como empresa hoje.
faça isso, porque isso é imprescindível no momento que a gente está vivendo. O auditor, ele não vai ser aquela pessoa que vai te dar um relatório de demonstração financeira. O auditor, ele vai te ajudar a andar, a caminhar, a ver a sua gestão, a ver o seu fluxo financeiro, a te ajudar nisso. As empresas têm que começar a se adaptar a essa mudança. E assim, eu acho que essa meta que você vai criar agora no segundo semestre de 2020, ela vai servir para 2021. Que 2021 você já tem que estar sabendo andar nesse novo mercado, né? Com essa pandemia, com esse mercado com uma inflação super alta, sem saber o que vai acontecer amanhã. Agora, vai ter que ser diferente? Você vai ter que ser diferente. Mas a sua avaliação ela vai ter que ser contínua, porque o nosso principal objetivo qual é no cenário atual? É manter o nosso serviço, é manter a qualidade, é manter o crescimento. E esse é o objetivo de todas as empresas. Então, se esse é o seu objetivo hoje, a gente, como auditor, pode ajudar essas empresas a fazer isso. Esse é o objetivo do mercado também. Então, é se unir, né? É criar um grupo em que não só veja a característica do auditor como uma pessoa que vai lá e vai te dar um parecer, mas veja o auditor como uma característica de ajuda no mercado em que vai ser bem difícil para todo mundo. Né? Não é um mercado que vai ser tranquilo porque eu sou comércio, ou vai ser tranquilo porque eu sou consultor, vai ser tranquilo, não. Ele vai ser difícil para todos. 2020 ainda vai ter muita coisa acontecendo, muitos processos ainda terão que ser mudados para poder serem adaptados para 2021. Tá? Então, se você não se preocupa, ou você não se preocupou ainda, é momento de começar a se preocupar. Bom, então é uma expectativa bem realista, aí não é pessimista, não é otimista, é bem realista do cenário. Eu acho que você falou tudo. 2020 é um ano de observação do que está acontecendo, para onde está caminhando a economia. E acho que o principal aí é o que você falou, 2021 já está aprendendo a andar. Então, 2020 a gente continua observando, continua mudando o processo, melhorando. E 2021 não, 2021 você tem que ter um plano de ação mais bem definido, você não pode ficar nessa indefinição que nós temos hoje em relação à pandemia, que estamos em quarentena, então não sabemos exatamente quando vamos sair totalmente da quarentena, mas não dá para carregar isso para 2021. 2020 é um processo de aprendizado, mas 2021 não. 2021, o cenário é esse, meu plano de ação é esse. O cenário está ruim, meu plano de ação vai ser esse. Se o cenário piorar, meu plano de ação será esse. Então, acho que você se antecipar em 2021, você ter um plano de ação, levando em consideração os diferentes cenários que podem existir, eu acho que vai ser uma vantagem para as empresas. As empresas que fizerem isso, elas vão estar na vantagem porque elas vão estar no momento de adversidade, mas elas vão ter um plano para, se der tudo errado, eu sei o que eu vou fazer. Exatamente. Porque tem muita gente que eu escuto falando, aguarda mais um pouco, a gente tô esperando para saber o que vai acontecer ainda no final dessa pandemia. O final, ninguém sabe quando será o final. E se você não tiver um plano de ação traçado agora, pode ser que em 2021 você não tenha esse plano de ação ainda. E como você vai gerar um orçamento, como você vai gerar uma expectativa, como você vai gerar um crescimento, se você não teve esse plano de ação traçado agora em 2020. Eu acho que isso vai demorar muito ainda, não vai ser uma coisa que o mercado não será o mesmo, né? Cada um vai ter que se reinventar de alguma forma. Então, é hora de começar a levantar, a verificar, a ver metas e, na verdade, se adaptar ao novo mercado. Bom, Ana, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada por você trazer a realidade. O nosso objetivo foi alcançado, que é trazer a realidade da auditoria para quem quer ingressar na auditoria. Trazer a realidade do que acontece, como é que é a rotina da auditoria, como é que está o mercado hoje, como as empresas devem se adaptar, como as empresas de auditoria podem auxiliar essas empresas nessa adaptação, analisando o fluxo de caixa, dando sugestões, né,
do que pode ser feito em termos de gestão de empresa, verificando se os processos estão em conformidade. Então, assim, muito obrigada mesmo. Eu queria que você deixasse os seus contatos. Vamos colocar na descrição do vídeo do YouTube os seus contatos e também na descrição do podcast, mas eu queria que você falasse os seus contatos, como a gente te acha nas redes sociais, como é que nós podemos entrar em contato com você? Vocês podem entrar normalmente através do próprio site da Crow, que é www.crow.com.br, Fale Conosco, né, através do meu e-mail, que é ana.leal@crow.com.br, ou através do meu próprio celular, 021 999 18 4134. Então tá ótimo. Os contatos estarão na descrição do vídeo, na descrição do podcast. Ana, muito, muito obrigada. Sucesso para você. Competência você tem de sobra. Então, obrigada por você conceder essa entrevista. Obrigada. E esse... Foi um prazer. Que bom. Essa é mais uma entrevista do Carreira Contábil. E até a próxima entrevista, até o próximo episódio. Tchau, tchau.